Pinewood era uma pequena cidade cercada por uma densa floresta que os moradores evitavam após o anoitecer. Histórias antigas falavam sobre desaparecimentos inexplicáveis, sussurros carregados pelo vento e uma presença que ninguém ousava nomear, o Slenderman. Lucas era um jovem fotógrafo fascinado por mistérios. Sentia um fascínio especial pelo desconhecido, e seu blog, dedicado a fenômenos estranhos, tinha alcançado milhares de seguidores. Decidiu, portanto, documentar a floresta de Pinewood na noite do Halloween, para capturar imagens que pudessem revelar algum segredo escondido entre as árvores. Entrou na mata pouco antes do sol se pôr, carregando uma câmera digital, lanternas reserva, um gravador de áudio e seu celular. Inicialmente, a floresta parecia calma, mas à medida que a luz diminuía, a sensação de estar sendo observado crescia. Lucas não sentia mais apenas o cheiro da terra molhada e das folhas secas sob seus pés. Algo mais estava no ar. As árvores pareciam se curvar sobre ele, formando arcos naturais que escondiam algo adiante. Cada som era ampliado em sua mente. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos secos, o bater das asas de corujas invisíveis. Ele parava para fotografar texturas e formas que capturavam sua atenção. Em uma imagem borrada, viu o que parecia ser um vulto alto, esguio, sem traços faciais, vestido com um terno preto. Lucas ignorou o medo que começou a apertar seu peito. Sabia que somente poderia estar pregando peças, e continuou. Porém, quando a noite escureceu por completo, a floresta parecia maior, mais densa, como se estivesse viva, e o vulto, que ele agora sabia chamar de Slenderman, estava ali, entre as sombras. Sentiu um arrepio correr por sua espinha. Olhou em volta, mas não havia ninguém. Sua lanterna oscilou, ameaçando apagar-se de vez. O vento parecia sussurrar seu nome, e uma voz quase inaudível o chamou para mais fundo na mata. O frio se intensificou, e o medo tomou conta. Lucas tentou voltar, mas os caminhos pareciam mudados, direcionando-o para o coração da floresta, onde as árvores se fechavam em um círculo quase perfeito. Ali, entre troncos marcados por símbolos estranhos, a sombra voltou a aparecer, agora mais próxima. Seus braços longos e tentáculos pareciam se esticar como galhos, tentando-o alcançá-lo. Desesperado, Lucas correu, mas a floresta parecia se estender infinitamente, presa em um loop onde tempo e espaço deixavam de fazer sentido. Cada passo era acompanhado por sussurros, ao mesmo tempo confortantes e ameaçadores, que corroíam sua sanidade. No meio desse turvelino, perdeu o seu gravador e a bateria do celular acabou. Em seus momentos de lucidez, lembrava das histórias. O Slenderman não era apenas uma criatura física, mas uma entidade que se alimentava do medo, da dúvida e da mente dos seus caçados. Após ser encontrado vagando nas sombras da floresta, Lucas foi levado para casa pelos familiares. Parecia exausto, confuso e assustado, mas vivo. Nas semanas seguintes, ele tentou retomar sua vida normal, mas os eventos dentro da floresta continuavam a assombrá-lo. No início, eram apenas flashes, pequenos lapsos de memória. Ele acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de alguém invisível observando seu quarto. As sombras pareciam se mover pela casa, apesar das luzes acesas. Às vezes, seu reflexo no espelho não correspondia ao seu rosto, mas a uma silhueta esguia, branca e sem feições. Lucas tentou filmar e fotografar o que via, mas as imagens saíam borradas ou com falhas inexplicáveis. Gravava sons no gravador, mas só ouvia estática e sussurros indecifráveis. A floresta já não era apenas um local físico. Ela invadia seus sonhos e sua mente, transformando-o em um prisioneiro mental. Em seus sonhos, o Slenderman aparecia sempre, agora mais ativo, mais ameaçador. Caminhava em movimentos lentos e desumanos. Suas pernas longas pareciam brotar da terra, enquanto seus tentáculos circundavam tudo que Lucas amava. Ele ouvia a voz da entidade, chamando-o para se juntar à escuridão, prometendo paz no abandono da sanidade. Enquanto dormia,
Às vezes sentia como se seus próprios membros se esticassem e se deformassem, como se estivesse se transformando naquela figura fantasmagórica. A paranoia o dominava. Lucas evitava olhar para trás, via movimentos na periferia de seus olhos e acreditava que cada desconhecido poderia ser um instrumento do Slenderman. Seus amigos percebiam a mudança. Alguns tentaram ajudá-lo, mas Lucas isolava-se cada vez mais, preso num ciclo de medo e dúvida. Havia quem dissesse que ele estava enlouquecendo, mas Lucas sabia a verdade. O Slenderman não era uma alucinação, era real. Um dia, seguindo antigos relatos dos moradores da cidade, Lucas encontrou velhos símbolos marcados em troncos de árvores na floresta, sinais de alerta para evitar aquela presença. Ele percebeu que o Slenderman controlava não só o local, mas também as mentes das pessoas, como um predador invisível. A paranoia transformou-se em desespero. Em uma noite especialmente escura, Lucas tentou fugir da cidade, mas sentiu a presença rampante como braços estendidos, segurando seu corpo, puxando-o para a escuridão eterna da floresta. Sua sanidade chegou ao limite. Em seu último telefonema para casa, ele sussurrou apenas: "Ele está vindo. Não olhe para trás. Está sempre perto." E então, o silêncio. Os dias após o telefonema final de Lucas foram marcados por um silêncio pesado que caiu sobre a casa e a pequena cidade de Pinewood. A ausência dele era um vazio que ninguém conseguia preencher. Familiares e amigos relataram sentir uma presença estranha no ar, como se a sombra da floresta tivesse se infiltrado em cada canto da vida cotidiana. Lucas não havia desaparecido, mas também não estava presente em seu corpo. Preso entre a realidade e o abismo do medo, experimentava uma existência fragmentada, onde ele lutava para manter sua identidade contra o domínio do Slenderman. Nas noites seguintes, seus sonhos e visões se tornaram mais vívidos e aterrorizantes. Ele via a entidade ereta entre as árvores, seus braços como tentáculos, dançando no ar, braços que distorciam a própria realidade ao seu redor. A criatura sussurrou os segredos antigos, palavras de loucura que corroíam a mente de Lucas, promessas de paz, poder e esquecimento eterno. Tentando resistir, Lucas buscou forças nos relatos antigos da cidade, descobrindo que o Slenderman era mais do que um mito, uma entidade que se alimentava do medo e da dor, capaz de sugar a essência vital de suas vítimas para sobreviver. Em uma última tentativa desesperada, Lucas decidiu voltar à floresta para confrontar seu perseguidor. Levou consigo amuletos encontrados em rituais antigos e as poucas lembranças de quem ele ainda era. A floresta parecia mesmo agora sua própria prisão, as árvores curvadas em direção a ele como garras prontas para o ataque. No coração da escuridão, Lucas sentiu o toque frio da criatura. Ele não sentiu mãos, mas a distância entre ele e o monstro sumiu. Era como se fossem um só. "O medo é teu elo mais forte", sussurrou a sombra. "Ceda a ele e serás meu para sempre." Lucas fechou os olhos, sentindo o desespero o invadir, mas lembrou das pessoas que ainda o amavam, da vida que ele queria voltar a ter. Com um último resquício de coragem, gritou para a criatura que ele não seria vítima. Um grito silencioso e o mundo pareceu explodir em luz antes de se afundar no nada. Quando os caçadores de sombras chegaram ao local dias depois, encontraram apenas o vazio e o silêncio. Lucas jamais foi encontrado novamente, mas seu diário, deixado na margem da floresta, tinha uma frase final: "Ele vive nas sombras, mas o medo pode ser a luz para quem tiver coragem."